Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso NAIME para usuários de MySQL. Nessa aula, vamos aprender a configurar uma janela de diálogo como esta, para evitar que as informações de usuários e senha fiquem dentro do Node de conexão de MySQL. Essa, pessoal, é uma aula bônus, pois trabalharemos com componentes que geralmente estão presentes em cursos mais avançados e também com variáveis. Para realizar essa tarefa, pessoal, eu vou construir o fluxo do zero junto com vocês. De início, precisaremos de um node chamado Credential Inputs. Então vamos ao nosso repositório de nodes buscar esse node. Venho aqui na área de busca, digito aqui as iniciais de credential e eu já tenho aqui, Credential Inputs. Arrasto para minha Workbench. Apenas para explicar a função desse node, pessoal, ele nada mais é que um node para receber informações de credenciais, geralmente usuários e senhas de sistemas diversos. Vou dar um duplo clique para abrir a janela de configuração dele. Como primeiro campo, temos esse label, que nada mais é o que vai aparecer na janela de diálogo. Então, neste caso, colocarei digite usuário e senha. Abaixo, pessoal, temos um campo para uma descrição um pouco mais detalhada deste node. Vou deixar aqui como credenciais conexão MySQL. Aqui mais abaixo, o nome da variável onde será guardada as credenciais que vamos digitar. No caso, eu vou chamar essa variável de credenciais. Este campo abaixo, chamado parâmetro, é só para o caso de execução em batch. Não é o nosso caso, então eu não vou mexer nele. E mais abaixo, temos o campo de usuário e senha. Não precisamos preencher por hora, ok, pessoal? Por fim, eu tenho alguns checkbox. Primeiro, deixo selecionada essa primeira caixinha para aparecer o nome do usuário, sempre que aparecer a janela de diálogo. A segunda caixinha eu já vou deixar desmarcada, porque eu não quero que salve a minha senha na janela de diálogo. E a outra opção é para execução pelo NAIME Server, que não é o nosso caso. Confirmo em OK. Pronto, eu tenho o meu node de credenciais configurado. Agora, pessoal, o grande segredo para que este node apareça em uma janela de diálogo, em caso de duplo clique ou sempre que eu abrir o meu fluxo de trabalho, é criar um componente. Só para não me estender, pessoal, explicando um pouquinho sobre componente, um componente serve para agrupar diversos nodes numa caixinha só, como vocês veem mais acima. E não só isso, também ele serve para configurar e gerar visualizações, que é o nosso caso. Queremos gerar uma visualização de uma janela de diálogo. Para criar esse componente, eu seleciono o node que vai ficar dentro do meu componente, clico com direito, vou em Create Component, vou chamá-lo de usuário e senha. Pronto. Agora podemos ver que o node anterior simplesmente sumiu e apareceu esta caixinha diferente. Esta caixinha é o nosso componente, pessoal. E o node que sumiu está dentro dela. Tanto que, se eu clicar com um direito nessa caixinha e ir em Componente Open, vocês notarão que o NAIME abrirá uma nova aba, que nada mais é que o subfluxo que está dentro de nosso componente. Assim como os nodes, pessoal, os componentes também possuem entrada e saída. Como estamos usando uma variável, o NAIME sempre requisita para que informemos manualmente as variáveis que devem sair do meu componente. Então aqui vocês podem ver que no meu node Credentials Input eu tenho uma bolinha vermelha. Esta bolinha vermelha, pessoal, designa informação de variável.
Cada node é responsável por transmitir diversos tipos de informações diferentes. No node em questão, ele foi feito para transmitir variáveis. Então eu vou pegar essa bolinha vermelha e vou ligar na minha saída do componente. Depois disso, eu dou um duplo clique que eu verei a relação de todas as variáveis que estão sendo enviadas para a saída desse componente. Então, no caso, nós vemos a nossa variável aqui no bloco de excluir. Então, o que temos que fazer é jogá-la para o bloco de incluir, para que o name, pessoal, permita a saída dessa informação, dessa variável, de dentro do componente. Confirmo em OK. Agora posso fechar essa aba do subfluxo. Não é necessário salvar, tá, pessoal? Pois se eu salvar o meu fluxo aqui, as alterações feitas dentro do componente também são salvas. Agora, pessoal, se eu der um duplo clique dentro do componente, terei uma janela de diálogo para informar o usuário e senha. No caso aqui, eu seleciono a caixinha para alterar e coloco as minhas informações. Dou OK para confirmar, clico com direito e executo. Bom, ele já está com as minhas informações de usuário e senha. O que eu tenho que fazer agora é transmitir essas informações para o meu node de conexão de MySQL, assim como demonstrado nas caixinhas acima. Para fazer isso, vocês vão reparar que eu não tenho a bolinha vermelha aqui para arrastar para o meu conector. Sempre que você não tiver essa bolinha vermelha aparecendo, é só clicar com o direito e ir na opção de demonstrar portas variáveis. Agora ele já aparece para mim duas bolinhas, uma bolinha de entrada e outra bolinha de saída. No caso, eu só preciso da de saída e eu posso ligar aqui no meu node de conexão. Feito isto, vou dar um duplo clique aqui no meu node de conexão e vocês verão que na parte de autenticação eu já alterei. Ao invés de deixar com o usuário e senha preenchido, eu selecionei a opção de credencial. E por fim, eu selecionei o nome da variável que criamos dentro do nosso componente, dentro daquele node de input credentials. Dou OK. Pronto. Agora meu fluxo está preparado para receber as informações de usuário e senha pelos componentes. Se eu executar agora esse node de conexão, ele vai pegar as informações de usuário e senha e vai conectar sem nenhum problema. Temos também a opção de digitar esse usuário e senha quando abrimos o fluxo. Então eu só vou deletar esse componente que está duplicado, vou resetar o node selecionando os dois e clicando em resetar. Agora eles voltaram à posição inicial. Vou fechar e salvar o fluxo. O meu fluxo em questão é o conexão. Vou buscar ele aqui dentro do meu workspace, conexão, dou um duplo clique. Notem, pessoal, que antes de abrir o fluxo já aparece esta janela de diálogo aqui, que dá a opção de digitar usuário e senha. Então, é somente selecionar a variável credenciais e clicar em editar. E ele já vai aparecer a janela de diálogo pedindo os seus dados. Digitei meus dados, dou um OK, OK. Pronto. Agora é só executar o meu fluxo. Conexão feita, pessoal. Então, pessoal, esta é uma forma de criar um fluxo de conexão sem deixar as suas senhas salvas dentro do Node MySQL Connector. Espero que tenham gostado, pessoal. Até a próxima!